Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Também lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro deste ano 2024. Temos como tema a visita dos anjos à semente de Abraão. Essa mensagem foi pregada pelo Dr. William Soto Santiago, segunda-feira, 20 de abril de 2009, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. E vamos ler a escritura que ele leu ali, do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, versículo 26 em diante, onde nos diz: E como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. E Ló representa as fatos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Do lado direito desenha uma estrela de Davi. O que? Vejam, o Filho do Homem vem com seus anjos, com os ministérios de Moisés e de Elias. Podem assentar, por favor. Nos diz na mensagem, uma reunião de ministros, que o nosso irmão William Soto Santiago teve 5 de julho de 1997 em Cartagena, Colômbia, que foi uma saudação que ele deu ali. Vejam, diz: agora podemos ver essas coisas e podemos ver que tudo que está no céu em seguida se manifesta aqui na terra. E podemos ver que a luta que é realizada no céu depois se materializa aqui na terra também. Na mensagem Demonologia, na página 42 desta mensagem, pregado pelo reverendo William Marion Branham, na página 42 nos diz: E hoje, meus amados amigos cristãos, demônios estão trabalhando por todos os lados. E o Espírito de Deus está se movendo fora por outro lugar para contra-atacá-lo o tempo todo e desafiá-lo o tempo todo. Aleluia. Ali o temos, jornais e tudo o demais está declarando e estão vigiando. Eles não podem ver o que é. O que é? É o anúncio da grande batalha que está chegando em breve entre Deus e o diabo. Se ponha ao lado de Deus. E aí ele desenha uma estrela de Davi. E escreve Apocalipse 12. Escreve também 19, do 11 ao 21, 17, e também 6, do 1 ao 19, e Daniel 12, 1, aí Daniel onde fala: naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado do teu povo. Vamos ler essa porção ali.
habla ali é onde nos fala de ese enfrentamiento. deste confronto. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo o teu povo, todos aqueles cujo nome estiver escrito no livro, será libertado. Esses são os 144 mil. Esses são os 144 mil judeus. Agora vejam, continua dizendo aqui, na mensagem Demonologia, Reino Religioso, é o anunciar da grande batalha que está chegando em breve entre Deus e o diabo. Se coloca ao lado de Deus e esteja bem no seu coração. E vejam, essa batalha é a que acontece nesse tempo, onde o irmão Branham nos diz na página 146 do livro Os Selos, diz assim: e no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Aí embaixo ele escreve: o Espírito Santo encarnado em um homem. Esse é o confronto que nesse tempo final, por um lado, o diabo estará encarnado no anticristo, no homem do pecado, e pelo outro lado, o Espírito Santo estará encarnado em outro homem. Ou seja, o que vocês estão vendo acontecer hoje é essa escritura se cumprindo. Porque vocês vejam, por um lado, está o anticristo, e veja agora ele também, você vê ele tendo percorridos e também enviando mensagens e áudios e tudo. Vejam, é uma imitação do Espírito Santo, qual está encarnado hoje no instrumento, no mensageiro, correspondente a esse tempo, mensageiro da dispensação do reino. Aí no livro Os Selos já lemos, um espírito não pode ser coroado. E vejam como o diabo, o anticristo, está nesse homem, nesse falso profeta, o qual também vai crescendo em seu ministério, do qual nesses dias lemos que este é e não é, e é e não é, assim o irmão Branham fala, porque morre e coloca um outro, porque veja, leva esse corpo, mas o espírito fica o espírito e volta a estar em outro, até que se torna completamente o diabo aí, nesse personagem. Pelo outro lado, Deus, de era em era, esteve trazendo a revelação por meio desse mensageiro. Envia um profeta, está aí, ministra a palavra e fecha esse olho e se vai. Abre um olho, ou seja, um profeta, e depois ele se vai e Deus levanta outro. Até que chega esses dois olhos, que aí, ali Sansão falou, pelos meus dois olhos, ou seja, são esses dois olhos, que são os ministérios de Moisés e Elias, que pela última vez, ou seja, uma vez mais, Senhor, Ele manifestará plenamente o seu poder absoluto, que vimos em parte no reverendo William Branham, nessas 5 manifestações do poder de Deus, e ele disse que seria manifestado em seu poder absoluto.
aquilo que o povo viu em parte, mais adiante, veriam em uma manifestação plena, sem limites. E o maior e o mais glorioso é o milagre que é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor com seus anjos. Agora, vocês vejam, aqui no livro Os Selos, na página 269, nos diz assim: agora, vendo o Apocalipse capítulo 19, ele não somente está se preparando, mas Cristo também está se preparando para encontrá-lo. Será uma batalha muito forte, ou seja, será uma batalha muito forte esse confronto. Vemos no Apocalipse 17, mas diz que o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz, no Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus dos quatro cantos da terra, porque haverá um pequeno remanescente. Ele escreve a noiva e os 144 mil judeus. Então, o que está fazendo? Os está juntando dos quatro ângulos do céu. Amanhã veremos as almas sobre o altar e poderão ver se é assim ou não. Ele os está juntando dos quatro ângulos do céu e vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, mas não é morte, mas a palavra de Deus, vida. Amém? Ele tem escrito na sua coxa, e ele escreve pacto, o verbo de Deus. Essa é a única forma de vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna, como fica compreendido na palavra grego, zoe. Então ele tem escrito vida e vem sobre um cavalo branco. E aqui está um homem com três poderes misturados, chamado morte, reunindo seus súditos terrenos, mas Cristo está juntando seus súditos que são nascidos do céu. Aí podemos ver que se refere a esses que vêm de diferentes partes para ser alimentados por esse maná. Vejam, do qual aqui no livro de Citas nos diz, no parágrafo 1 da página 1 do livro de Citas, um pouquinho mais embaixo da metade, diz assim: ali tinha aves brancas em pé, perto deles, mas elas não comiam muito deles. Então o Senhor disse a mim: você conhece a eles? A elas? Eu disse não. Então ele disse: esse é o seu tabernáculo, e elas não comem jamais o pão de vida. Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi e uma seta para a sétima era, quando se refere a isso. Eu estou te enviando por esse caminho, e então eu viajei pelo oeste, e aí desenho uma pedra angular e as eras, e uma seta assim para o centro. Do lado direito também desse parágrafo, desenhou uma estrela de Davi. E eu estou te enviando por esse caminho. Então eu viajei para o oeste, e eu fui trazido a uma planície, onde foi levantada uma plataforma. Aparentemente ela estava debaixo de uma grande carpa ou auditório. Do lado direito desenha uma pedra angular e escreve grande carpa. Ali tinha cortinas estendidas atrás da plataforma. E eu me lembro quando ele me dizia como colocar as cortinas, as cores e o que significava essas cortinas ali. E me levou pelas Escrituras, me mostrou tudo que corresponde a essa etapa e o significado dessa visão e tudo o que seria realizado quando a carpa estivesse funcionando. E vejam como Deus foi me levando por todas essas Escrituras através do Espírito Santo e foi me mostrando tudo isso.
E depois, no final, dizer: esse é você que estará realizando todo esse ensinamento, dando todo esse ensinamento e trazendo ao povo todo esse alimento que foi armazenado pelo quarto Elias, precursor da segunda vinda do Senhor. E estivemos falando claro, ou seja, o meu precursor, e realizando esse ensinamento sob carpa, do qual nenhum deles falou abertamente, porque eles diziam que não podia falar detalhadamente. O sétimo selo não estava aberto e a forma que ia acontecer e a forma que Deus ia cumprir, para que não imitassem a segunda vinda do Senhor. E qualquer pessoa poderá dizer: como vão imitar a segunda vinda do Senhor? Ou seja, aí cai por terra todas as interpretações que ministros e irmãos têm, dizendo que ele vai voltar. O nosso irmão Branham, os que creem que ele vai voltar para terminar o que Deus prometeu, ou as pessoas que acreditam que o nosso irmão William Souto Santiago vai voltar para terminar o que não terminou. Porque quando eles regressarem, regressarão em corpos eternos e glorificados. E os que acreditam que é o irmão Branham e os que creem que é o irmão William, como eles vão trazer ensinamento e fé do rapto? E que alguém possa imitar isso. Ninguém poderia imitar um corpo assim, porque isso é perfeito. Se é imitável, e a terceira etapa no seu cumprimento, que é a palavra falada, poderia ser imitado e por isso não foi falado como seria. Pois então, tem que ser um homem que outras pessoas, outros ministros possam imitar. Viram como tudo é simples? Mas como essas pessoas que pensam assim não têm percepção profética, a gente pode falar bem detalhada a elas, mas mesmo assim elas não entendem. Mas bem, zombam e criticam, mas para isso também são já ordenados. São eleitos para esse propósito, porque no final do tempo, esse espírito do diabo da quinta dimensão tinha que ser manifestado também como se manifestou no tempo de Jesus. Tem que ter zombadores e todas essas coisas para que as Escrituras se cumpram, porque seria paralelo em tudo. E isso é o que estamos vendo hoje. É fácil identificar a esses espíritos, ao espírito do anticristo, e é fácil identificar o Espírito Santo e a obra que está realizando, que é o ensinamento sob capa, o ensinamento que os trovões trazem. O ensinamento que ele nos falou nesses últimos anos, nos disse que seria dado em uma grande capa catedral e que os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias estariam manifestados em uma grande capa catedral. E que ali, esses ministérios estariam sendo manifestados pelo Espírito Santo nesse instrumento que ele teria vivo no meio da igreja, vê? E já se fala abertamente, bem claro, mas somente os escolhidos, aqueles que amam sua vinda, aqueles que serão transformados e raptados, entendem esse mistério, que já está sendo aberto, já está bastante aberto, porque já está chegando a esse confronto onde já se converterá nesse tempo da grande tribulação, se converterá em uma perseguição para as virgens fátuas e para os 144.000. Agora, irá apertando mais nesse aperto que o reverendo William Branham falou e profetizou que viria. Agora veja, aqui continua dizendo: ali tinham cortinas estendidas atrás da plataforma. E então o Senhor me disse que eu olhasse atrás da cortina, puxasse a cortina e olhasse atrás. E eu olhei e vi uma grande montanha de pão de vida. Então ele disse: alimenta esses. Desenha uma pedra angular do lado esquerdo e do lado direito e escreve pão de vida.
Olhando em volta, eu vi pessoas vestidas de branco, vindo de todas as partes, formando uma grande audiência. Não é isso que estamos lendo aqui no livro Os Selos? Que ele os está juntando, fala a página 269 do livro Os Selos que estamos lendo, os está juntando, diz juntando. Vamos ler o parágrafo seguido. Então ele tem escrito vida e vem sobre um cavalo branco. E aqui está um homem, ou seja, esse é outro, o diabo, o anticristo. E aqui está um homem com 3 poderes misturados, chamado morte, reunindo seus súditos terrenos. Mas Cristo está juntando seus súditos que são nascidos do céu, ou seja, são esses que têm teofanias. Por isso, vejam, aqui nessa visão, ele vê pessoas vestidas de branco. E esses são os que nesse tempo final estão sendo reunidos, estão sendo juntados para ouvir esse ensinamento sobre capa, somente aqueles que têm vestimentas brancas, ou seja, nascidos do céu, teofanias. Os atributos de Deus. Continua no livro O Selo onde paramos. Esse tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo também vêm sobre cavalos brancos e são chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém. Vamos continuar para terminar esse parágrafo. Além disso, são fiéis à palavra. Amém? Eu gosto disto. São chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. E também são fiéis à palavra por sua escolha, bem estimulados com vinho novo e azeite, e vêm cavalgando, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões mostrarão isso em breve. Vejam, ou seja, vejam, os trovões, essa revelação que nesse tempo final está sendo revelado aos escolhidos de Deus, que tem vestes brancas, ou seja, tem teofanias. Aqui onde paramos na mensagem Demonologia, na página 42, continua dizendo: não faz muito tempo, eu estava lá em Toledo, Ohio, tendo uma reunião. Eu vou terminar. Você vê o que eu quero dizer sobre demônios? Eles estão trabalhando. Eles são muito religiosos, tão religiosos. Eles vão à igreja todos os domingos, repetem o credo dos apóstolos e cantam o Glória Pai. Deus, tão religiosos como podem ser. Irmão Branham, você quer dizer que isso é verdade? Esse é o tipo de espírito que pendurou a Jesus Cristo na cruz. E Jesus disse: vocês são do vosso pai, o diabo. Agora, alguns deles diziam, Rússia é o anticristo. Nunca. Rússia não é o anticristo. O anticristo vai ser tão religioso, é tão religioso que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. Porque, vejam, é um imitador, o diabo. E vejam como tão religioso que se vê o Papa e todas as coisas que aparentemente faz para a humanidade e a favor da humanidade. E agora está fazendo um percorrido. Veja, imita tudo, porque o diabo é um imitador. Recordem, Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. Agora ali os tem, você viu? Eu sou somente responsável pela verdade. Demônios trabalhando. Ontem eles estavam em um reino físico, hoje estou mostrando em um reino espiritual, onde eles estão em um reino religioso, onde estão agora mesmo, chamado câncer, e eles chamam isso, aquele e outro. Mas eu lhes provei pela Bíblia que eles são demônios. Agora aqui estão novamente no reino religioso, muito religioso, muito religioso, muito piedoso. Irmão, se você começar a pensar, Caim, o próprio princípio deles, ele era um homem muito religioso. Esaú era um homem religioso, Judas era um homem religioso. É religião, não é o mundo de fora, está nos membros. Do lado direito ele escreve Caim, Esaú, Judas.
Vigia isso, demonologia. Talvez um pouco mais tarde eu possa chegar a eles um pouco mais. Está ficando tarde. Agora, nosso irmão William continua aqui, dizendo aqui onde estamos, nesta saudação a ministros. E podemos ver como o ministério de Miguel e Gabriel, no céu, em seguida se materializa aqui na terra, no ministério dos dois ungidos, nos ministérios de Moisés e Elias. E por isso esses arcanjos estarão presentes aqui na terra, em cena, no último dia. Se esses ministérios estarão presentes, ou seja, esses arcanjos, no céu representado em Gabriel e Miguel, e na terra Moisés e Elias, então tem que estar vivos, ou seja, esse ministério tem que estar vivo, operado pelo Espírito Santo, em um instrumento vivo nesse tempo final. Vocês vejam que sempre é um evento maior. Sempre que realiza um evento maior aqui na Terra, esses arcanjos aparecem para aqui ter uma manifestação. Vejam. Quando o tempo que cada etapa do reino dos gentios seria mudada, aí estavam esses arcanjos. E quando no tempo do nascimento de João Batista e também para o nascimento de Jesus, apareceu o arcanjo Gabriel. E na página 33, ali nos fala, no parágrafo 282, onde nos diz: de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia assim diz. E ali ele escreve, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Nosso irmão William continua dizendo, assim que podemos ver a intervenção desses arcanjos que estão diante da presença de Deus para o ministério dos dois ungidos, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, ou seja, que sob o ministério do último dia, esses ministérios estarão manifestados aqui na terra e estarão aqui na terra intervendo os arcanjos Gabriel e Miguel, porque vocês vejam, no céu, tudo que está lá, é uma representação do que estaria sendo manifestado aqui na terra. Porque vejam, Deus é o dono do céu e da terra. Deus é o que controla os céus e a terra. Mas a guerra é ganhada na terra. A ação está na terra. Por isso, esse servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor pôs sobre sua casa para lhes dar o alimento a tempo, vejam, esse é o que vence. E a promessa diz aí que sobre todos os seus bens lhe porá. Esse é o vencedor. Vencer é vencer o anticristo, a besta. Esse mensageiro é o que receberá essa promessa. Nenhum dos mensageiros que vieram a esse planeta Terra e Deus trabalhou por meio deles, venceram. Eles venceram em suas etapas. Eles venceram em sua etapa, em uma porção, mas não completamente. Ou seja, o que vence o anticristo, o homem do pecado, e a todas as coisas do mundo, como fala ali na página 115 do livro Os Selos, vejam, é esse vencedor que, estando vivo, vence. Agora continua dizendo, por isso o ministério do último dia será tão respaldado que a vitória é certa, segura para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Do nosso lado temos as hostes celestiais com seus arcanjos. E ninguém vai dizer o que disse um que não via nada. Quem foi Miguel? Giese. Ele não tinha as duas consciências juntas, pois não podia ver nada e não sabia o que estava acontecendo. Assim que para o aperto, que também foi representado ali, quando vieram buscar Eliseu, veja, são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Temos as hostes celestiais, 2/3 parte a nosso favor, e 1/3 parte que está contra nós. Essa é do diabo. Vejam aí, a minoria é a que está contra. E vejam,
se isso é assim no céu. 2/3 partes está a nosso favor e somente uma terça parte, e a terça parte que está contra é a do diabo. Assim que vejam, é maior a parte que está a favor dos escolhidos de Deus do que os que estão contra. Assim é mostrado e também representa em seres humanos, reflete em seres humanos. Continua dizendo, e essa terceira parte é um exército caído. Ou seja, que esse exército não tem respaldo de Deus, vem? Não tem o respaldo de Deus. Esse exército não tem o respaldo de Deus. Agora, vejam na página 29 do livro de Esdras, no parágrafo 242, diz assim: eu tenho maiores expectativas nesta manhã do que em qualquer outra reunião na qual tenho estado, porque eu acredito que estamos à véspera de algo que está por acontecer. E ele escreve o dia antes, a era antes, o homem antes, ou seja, aí está nesse dia, nessa era, e esse homem antes que vai acontecer. Eu vi por um longo tempo e eu acredito que estamos à véspera disto agora, por algo que Deus vai ajudar os seus filhos um pouco mais adiante no caminho. Você sabe que a Bíblia, quando o inimigo vem como uma corrente, o Espírito de Deus levantará bandeira contra eles. Contra ele. E quando Deus dá uma bênção à sua igreja e caminha com essa bênção por tanto tempo, até que se torne uma coisa comum no mundo, então eles começam a difamar. Vejam, quem começa a difamar? Esse exército que está contra Deus e seu programa começa o quê? Difamar. E aí você encontra onde os escolhidos de Deus, os filhos de Deus estão, onde todas essas hostes estão a favor e onde está o espírito de anticristo, que está essa parte dos anjos caídos trabalhando. Por quê? Porque por suas obras os conhecerão. Então vem o Espírito de Deus e levanta uma bandeira novamente. Do lado esquerdo ele escreve a capa e tem uma abertura para diante de um avivamento ou algo. Agora vejam onde seria o avivamento e onde estaria levantado essa bandeira, esse profeta, na capa. E vejam o simples que hoje Deus está nos abrindo todas essas escrituras e essas profecias, porque estamos no tempo desse cumprimento, estamos tocando o cumprimento dessa letra, palpando o cumprimento dessa letra. E nos fala também na página 30, no parágrafo 254, diz: o mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos e santificou os metodistas e que batizou os pentecostais, agora está pondo em ordem a vinda do Senhor Jesus. Em pondo em ordem, ele escreve precursando. Quando eles forem tão poderosos, esse corpo entrará a esse corpo. Do lado direito escreve poder e desenha uma pedra angular. Esse corpo entrará a esse corpo da igreja, que trará os demais deles dos sepulcros, e haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. Para isso é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Não podem ser aperfeiçoados. E na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, aqui tem uma parte desta porção. Aí está cortado. Aí está cortada aí, ou seja, pula da página aí para esse parágrafo que estamos lendo. Porque diz aqui, aqui diz, sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Rede cesse. E aqui na mensagem, da forma que está, ele continua dizendo, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Eles viveram em outro dia sob outro estado, e nós vivemos em outro dia
Quando o inimigo vier como um rio, o Espírito Santo levantará bandeira contra ele. E aqui, nessa mensagem, o irmão ele desenha uma pedra angular e as eras, a sétima era. Mas aí desenha uma seta indicando a pedra angular. E aqui pula para outra parte desta mensagem, porque continua dizendo: Deus espera em mim e em você. A igreja espera em mim e em você. Tempo de adoção. Quando Deus pode se esvaziar em nós, a sua plenitude, seu poder, sua ressurreição, e quando a igreja e Cristo se tornam então iguais, até que Cristo se torna visível entre nós e levanta os mortos e entraremos no rapto. Ou seja, o cumprimento da vinda, ou seja, a visita dos anjos à semente de Abraão, vejam, seria visível. E com essa visita seria o cumprimento da ressurreição. E ele levante os mortos, como? Chamando-os, ou seja, que chegará um momento nesse ministério que ocorrerá a ressurreição. Em cima do parágrafo 254, na página 30, em cima escreve adoção, um pouquinho mais em cima escreve pondo em ordem a vinda do Senhor. E embaixo escreve adoção e escreve a vinda do Senhor, a ressurreição. Agora continua dizendo. Estou na mensagem do nosso irmão William. Assim que a vitória será de quem? Se no céu o arcanjo Miguel venceu o diabo e seus anjos, e depois aqui no tempo que tudo isso se materializa, a vitória também será do povo de Deus. Porque com o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e com os 144 mil hebreus, estará o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel, para respaldar o ministério das duas oliveiras. Vejam que respaldo esse instrumento tem. E os escolhidos têm, aos quais lhes chegou essa visita. Do que em uma mensagem, várias mensagens, uma William dizia que teríamos a visita desses ministérios na grande capa catedral. E vejam, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele prometeu em sua palavra e cumpriu nesse tempo final. Porque em Miguel e Gabriel estão representados os ministérios das duas oliveiras, dos dois castiçais, dos dois querubins de ouro que estão sobre o propiciatório e dos dois querubins de madeira de oliveira revestido com ouro. Aí não tem outros ministérios no lugar santíssimo, portanto, não podemos colocar outro ministério. Aí somente estão os dois querubins, as duas oliveiras e a Shekinah, Deus no meio dessas duas oliveiras. Ou seja, que aqui na era da pedra angular não cabe ninguém mais ministrando, falando, ou seja, trazendo a fé do rapto ao povo. Todo aquele que esteja falando, pregando e interpretando o que as duas oliveiras, o que o ensinamento sobre capa tem que estar dando ao povo, e eles tomam a palavra para interpretá-la à sua maneira, esse é um espírito de erro. Espírito do eu. Somente tem um que nesse tempo final estaria trazendo a fé do rapto aos escolhidos. Não tem mais ninguém que possa ministrar no lugar santíssimo, tão simples assim. Portanto, somente estarão os ministérios de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo no meio dos ministérios de Moisés e Elias, no meio das duas oliveiras. Esses são os únicos ministérios para a era da pedra angular e dispensação do reino no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, sob a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no seu anjo mensageiro. E sob esses ministérios estarão os ministérios de pastor, de evangelista, todos os demais ministérios estarão sujeitos a esse ministério da nossa era e de nossa dispensação. E esses ministérios manifestados por Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, por meio deles será que virá a revelação para a nossa era, para a era da pedra angular e para a nossa dispensação, a dispensação do reino. Viram como tudo é simples? Tudo é simples. Agora vejam. Vamos ver aqui em
este mensaje Vamos ver aqui nessa mensagem, titulado La visita de Elohim y é intitulada A Visita de Elohim à Semente de Abraão e seu propósito, que foi pregado 27 de setembro de 2010 em Torreón, Coahuila, México. O Dr. Soto nos diz: a semente de Abraão, o apóstolo Paulo disse que todos os crentes em Cristo são filhos de Abraão, todos que são da fé em Cristo. Assim que estarão visitando primeiro os crentes em Cristo no último dia. Quem? Os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, lá no céu representado em Miguel e Gabriel. E depois também visitará os judeus, que são semente de Abraão também. Disto não pode falar muito de tudo isso que está prometido. Não se pode falar muito de tudo isso que está prometido, porque isso ainda não estava cumprido. Deus ainda não tinha cumprido essa promessa, essa visita. Somente estamos tocando assim por cima essas profecias, pois Cristo mesmo falou que, como foi nos dias de Ló, assim será o dia que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Assim será o dia que o Filho do Homem virá. O Filho do Homem, representado lá com os seus anjos, está prometido que o Filho do Homem virá com seus anjos no último dia. É o mesmo. E no Monte da Transfiguração, ele mostrou o que será a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem no último dia. Mas ainda está como um mistério. Isso podem ver ali na página 42 do livro de Citas, parágrafo 345. Aí podem ver como o nosso irmão Branham nos mostra a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem glorificado. Continua dizendo, mas ainda está como um mistério, porque não pode ser aberto completamente até certo momento. E isso será a abertura do sétimo selo, a abertura do maior mistério de toda a Bíblia. O mistério do qual Cristo disse que nem os anjos sabiam, que ninguém sabia. Esse é o mistério da vinda do Senhor no último dia. Agora, vocês vejam, esse mistério, ao ser aberto, aí se abre tudo que corresponde à era da pedra angular de dispensação do reino, tanto bênçãos como os juízos divinos. E vocês vejam que nessa mensagem que estaremos vendo, nesta ocasião, ele pregou ali em Los Angeles, Califórnia. E vejam, para Los Angeles, Califórnia, não lhe vem nada bom. Veja o que diz. Vamos ler algumas citas aqui do que ele nos fala, o nosso irmão Branham. Nessas porções que foram colocadas aqui, de mensagens pregadas pelo reverendo William Branham, na página 141 diz, parágrafo 1266, vejam, diz assim: então, 2 dias depois disto, o Alasca quase se afundou lá em cima, e de cima a baixo, nessa costa do oeste, estavam os trovões e empurrões e tudo acontecendo. Um dia desses, ela vai se escorregar para debaixo do oceano. Isso é correto. O que é? Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. Vê? Que é na hora da vinda do Senhor, onde essas coisas estariam acontecendo. Do lado esquerdo escreve a hora e desenha uma pedra angular e as eras. E em cima escreve o terremoto da Califórnia. Também escreve Jeffersonville é igual ao leste. Ali escreve também, estamos na hora da vinda do Senhor. E do lado direito escreve, estamos na hora. Vejam, tudo isso qualquer um poderia dizer, mas a hora, uma hora diante de Deus são 41 anos com 8 meses. E se está falando isso, então essa é a hora, nesse tempo que ele está aí. Mas ele estava mostrando, representando, tipificando o que aconteceria, ou seja, trazendo uma revelação do que seria na hora da sua vinda. Quando essas coisas estivessem acontecendo, seria a hora de sua vinda.
Mas não era que ia cumprir naquele tempo dele. Por quê? Porque terremotos não aconteceram no tempo de irmão Branham e nem no tempo do nosso irmão William Souto Santiago. Consequentemente, tem que cumprir no tempo que a vinda do Filho do Homem, na hora da vinda do Filho do Homem, a hora que a vinda do Filho do Homem estaria sendo manifestada, e nessa hora é que isso seria realizado, se cumpriria. Então, viram como tudo é simples? Por isso você vê nosso irmão Branham falando como se estivesse falando que no tempo dele, naquele tempo, naquela hora, na hora dele, seria a hora de todas essas profecias e todas essas visões que foram vistas, e todos os sonhos, e tudo que os profetas falaram. Ele falava como se fosse no tempo dele. E o nosso irmão William também falava como se fosse no tempo dele. Até mesmo falava como se fosse ele, como que ele fosse, como que ele era esse instrumento, qual, através dele, daquele corpo, o Espírito Santo, realizaria tudo correspondente à visão da capa, a fé do rato e todas essas coisas, e o ministério sendo operado pelo Espírito Santo nele. Mas veja, não foi nele, Deus levou ele a descansar. E tudo isso eu falava deste tempo final. Assim seria como Deus estaria cumprindo a sua vinda na hora da sua vinda. Foram mensageiros que estavam mostrando o que seria mais adiante no instrumento que Deus ia ter no meio da sua igreja. Viram o simples que é tudo? Agora na 13:22 também, desse livro de Citas, nos fala ali também, na página 148, vejam, diz: tua cidade, que pretende ser a cidade dos anjos, que te exaltaste até o céu, e enviou todas as coisas sujas, corrompidas de modos e coisas assim, de modo que os países estrangeiros vêm aqui para recolher nossa sujeira e enviar para lá fora, com suas formosas igrejas e casas finas. À direita ele escreve Los Angeles, Califórnia. E assim por diante, da forma que fazes. Recorda, um dia tu estarás encostada no fundo do mar. Esse grande painel debaixo de você agora mesmo, a ira de Deus está fervendo bem debaixo de você. E aí ele escreve inferno. Quanto tempo mais ele vai manter essa banca de areia pendurada aí? E um dia desse lá fora escorregará e irá para dentro do mar Saltão. E do lado direito ele escreve Mar Pacífico. E escreve aí Mar Saltão. E em cima ele escreve USA, o terremoto da Califórnia. Foi simbolizado no do Alasca. E na 13:26 da página 149, aí nos diz, esse foi um sermão que preguei quando eu creio que o irmão Lee Perry poderia ter sido diácono aqui na igreja no tempo, por tudo que sei, mas disse, o tempo virá. Eu não sabia até que a senhora Simpson me trouxe no outro dia o sermão e foi escrito em um livro pequeno, que o oceano destilará seu caminho, fará seu caminho pelo deserto. Isso foi há 30 anos e supostamente o mar salgado está perto de 200 pés abaixo do nível do mar. E esse grande agitado, essa terra engolindo assim centenas de milhas quadradas, centenas e centenas de milhas quadradas da terra afundando, isso vai levantar e jogar uma maré até o Arizona. Claro que ele faria. E do lado esquerdo para cima ele escreve, a maré chegará até o Arizona. Em cima ele escreve, o terremoto da Califórnia. Hebreus 12, do 25 ao 29. Aí ele escreve também USA. Agora vamos passar esse outro. Isso para que fique bem assentado e reconfirmado o que virá a Los Angeles, Califórnia. Ou seja, isso é palavra do Senhor que hoje está sendo falado
para que isso cumpra como foi profetizado. Ou seja, estamos ratificando o juízo divino sobre a Califórnia. Vamos ver aqui também na página 50. Página 150. No No parágrafo 1336, aí nos fala também. Ela foi e obteve uma profecia que eu fiz a respeito de 1935, algo assim. Diz, o tempo viria, está escrito em um livro em algum lugar, que o mar fará o seu caminho pelo deserto, e veja o que toma lugar. Se essas milhas e milhas quadradas cair na lava da terra e resvalar para dentro, haverão milhões que morrerão ao mesmo tempo. E isso fará levantará tal maré, e o mar salgado é 100 ou 200 pés mais alto do que o nível do mar. Isso é alto. Provavelmente a água virá quase até a Tucson, com essa maré atravessando ali. E o mar fará o seu caminho pelo deserto. Embaixo ele escreve, o mar salgado no oeste, em USA, como foi em Sodoma e Gomorra. E em cima escreve, cairá na lava fervente no inferno. Aí escreve também Tucson. E escreve o terremoto de Los Angeles, Califórnia. Vejam, estivemos por ali, por Tucson. Como todas essas escrituras vão cumprindo, no físico também, como vai percorrendo esse sendeiro, caminho para cima, caminho para baixo, outra vez, uma vez mais. Que já vimos como Deus vai cumprindo tudo de uma forma tão e tão simples, que somente os escolhidos de Deus entendem tudo que o sétimo selo vai percorrendo. O anjo que era diferente dos demais percorrendo. Mesmo que muitos falam de uma forma tempestuosa, falando desta obra, e desonraria, desprezo e calúnia, e fala todas essas coisas. Mas isso para nós, mais bem, nos dá a certeza de tudo que Deus prometeu, porque iam se levantar pessoas fazendo essas coisas, e teria um grupo de escolhidos de Deus que estaria avivado, feliz, contente, por ver o cumprimento das Escrituras ao pé da letra, porque tudo está sendo realizado conforme Deus prometeu. Vejam também na página 151, parágrafo 1346, diz, olhem lá, vejam lá. Deixa eu ver se encontro por aqui. Nessa mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, já que falamos disso, que tudo está cumprindo ao pé da letra, veja o que fala aqui. Vamos a ver aqui por onde. Para no leer, vamos a empezar desde aquí. Este parrafito dice: ahora no le quiero herir. Agora, não quero vir, mas lhes disse que estou aqui com a mais profunda sinceridade. Essa é a página 51 desta versão. Para que foi dado o Espírito Santo. De vez em quando saltou uma linha para deixar de pinchar você, mas para me manter com a verdade e ficar ali, eu quero fazer e dizer de tal modo que não bate forte em você. Eu quero dizer algo a você. A Bíblia diz que é mal uma mulher cortar o cabelo, e você diz que tem o Espírito Santo e, entretanto, você faz. Entanto, você faz. Eu penso, será que você tem? Agora, eu penso se você tem de verdade, ou seja, fazendo isso. Agora, não fica brava comigo. Se fizer isso, isso mostra que tem outra marca contra você.
Agora, aqueles que ficam bravos porque prega e fala que isso está incorreto, isso é incorreto, e começam a falar, isso não tem problema, estamos em outro tempo, isso era para tempos passados. Bom, então isso prova que tem outra marca contra você. A Bíblia diz, continua dizendo, a Bíblia diz que é mal uma dama colocar uma roupa que pertence ao homem. Entretanto, você usa esse short ali na rua. Vocês, mulheres adultas, eu penso que isso seria admissível às crianças. Se eles vão brincar com as outras criancinhas e coisas assim. Mas esse é um caso que vocês, mulheres já grandinhas, de 15, 16 ou 18 anos, e até mesmo avós, se vê aí assim, quando a Bíblia fala que é uma abominação aos olhos de Deus, uma mulher usar essas coisas. E vocês usam de todo modo. E dizem que tem o Espírito Santo. Eu penso nisso às vezes. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra da letra. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. E continua dizendo, e um pregador atrás do púlpito que não tenha graça suficiente para pregar, eu duvido que o tal o tenha, pois para isso é que é dado o Espírito Santo. Aí não tem como falar mais claro. Vejam. Agora continua dizendo, na página 151 também, do parágrafo 13 e 46, nos fala disso da Califórnia, diz, vejam lá que quase 1/10 da Terra já está preparado para cair, afundar. A ciência diz isso. Eles estão olhando o relógio. Há uns poucos anos eles falaram, são somente 3 minutos agora, até meia-noite. Poderia ser 1 minuto, poderia ser meio minuto agora. Falaram, não passará na nossa geração. Poderia acontecer em 5 minutos. E observa, a próxima coisa que ele disse, 5 anos. Eu nunca falei isso agora. Eles disseram isso, os cientistas. Eles estão saindo para fora da Califórnia como moscas, pois no dia que Ló saiu, ele escreve as fátuas, pois no dia que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu fogo na terra. Lembra do que lemos ali? Que Ló representa, nós fizemos uma pausa ali e falamos que Ló representa as fátuas. Agora, isso é muito importante, porque vejam, os que tiram essas virgens fátuas são os ministérios de Moisés e Elias. Foram os ministérios de Miguel e Gabriel, esses arcanjos, Miguel e Gabriel, visitando Sodoma e Gomorra, visitando a Ló ali, em Sodoma e Gomorra. Pois no dia que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu fogo sobre a terra. Um dia desses, Deus vai tomar nossa mensagem e nós vamos sair daqui. Algo acontecerá. Ele escreve em cima, rápido. Algo acontecerá. Com certeza, então, quando a igreja tenha ido, o seu corpo, sua noiva. Ele escreve o terremoto da Califórnia e 10% quando Ló saiu. E isso é muito importante. Em cima escreve Califórnia, terremoto. Agora, também na página 155, parágrafo 1381. Página 155, parágrafo 154. 154. Parágrafo 381 diz, parágrafo 381 diz, Zacarias 14, do 4 ao 5 diz, outro terremoto partindo da terra. Se vocês querem continuar em uma escritura, observa o 5º versículo, aplica que ao partir do Monte das Oliveiras é por um terremoto. É confirmado por Isaías 9:6 e Apocalipse 16. Exatamente quer dizer tudo isso. O profeta que falou da sua primeira vinda viu também a sua segunda vinda. O profeta que falou da sua primeira vinda viu também a sua segunda vinda. Observa, como nos dias do terremoto. Viram o que os terremotos estão fazendo? Viram as predições deles, o terremoto, e aí em cima ele escreve Califórnia. O terremoto aos gentios no último dia. Ele escreve último dia, 7º milênio.
E em cima escreve o terremoto no último dia, Apocalipse 16, 18. E também em la página 161, párrafo Também na página 161, parágrafo 1434, continua dizendo ali. Ali diz: nações estão degradando, o mundo está caindo. Pedaço de 1.500 milhas nele, 300 a 400 milhas de largura afundará 40 milhas para baixo nessa grande fenda lá fora, um dia desses. E ondas se lançarão até o estado de Kentucky, e quando acontecer, estremecerá o mundo tão forte que tudo que está sobre ele será abalado. Em cima ele escreve o terremoto e escreve em cima Califórnia. 1.500 por 400. 1.500 por 400 por 40. E escreve tudo será abalado. Na 511 nos fala também, na página 169. Você que se chama pelo nome dos anjos, se as obras poderosas que foram feitas em ti, que foram feitas em Sodoma, que foi feita em ti, fosse feita em Sodoma, ela permaneceria até hoje. Mas a sua hora veio. Observa vocês se não é. Se não for, sou um falso profeta, vem? Ali está ela. Está repousando ali. Lembra nessa noite? Antes que eu visse isso, eu vi a visão antecipada, a visão da noiva. Do lado direito desenha uma estrela de Davi e escreve em cima: a visão da noiva, o terremoto de Los Angeles, Califórnia. E em um escrito na página 39, atrás, nas anotações, ali também o nosso irmão William escreveu, nos falou da Flórida, diz que a Flórida também vai se afundar. A Flórida afundará, diz. A Flórida afundará. Isso está na 12A. Vamos ver se encontraremos rapidinho aqui. Na 12A. No parágrafo 125 diz: ó Senhor, nossa primeira visita aqui com esse grupo de pessoas na costa, que sabemos que algum dia estará no fundo do oceano, e ali não ficará pedra sobre pedra, e ali haverá que tempo temos por diante. Escreve: Tampa, Flórida, ficará debaixo do mar. Na página 13A, parágrafo 135, diz assim: olhem o terremoto aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus estremecerá esse lugar. Eu creio que Hollywood e Los Angeles e esses lugares sujos serão afundados pelo poderoso Deus, e eles irão ao profundo do mar. E atrás ele escreve: a Inglaterra será afundada. Na página 39, a Inglaterra será afundada. Depois que escreveu a Flórida afundará, escreve também: a Inglaterra será afundada. Escreveu também a Califórnia, Hollywood, Los Angeles e outros. E em cima de outros escreve Flórida. E mais embaixo escreve: se afundarão. Agora vejo que aí tem uma revelação muito grande, porque isso acontece quando a ressurreição esteja já para ser realizada, porque ele escreve antes da vinda do Senhor, e aí mostra que a vinda do Senhor é quando ele regressa desses 3 dias e meio.
la primera venida del Señor, porque assim foi com a primeira en vinda do donde Senhor, nos muestra onde Ele en la nos página mostra, 373, na página 373, diz: reconhecemos que nos resta pouco y la tempo novia puede subir en e a cualquier noiva momento. pode En subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Então ali será o fim. Já não terá esperança para o mundo. Ali será o seu final. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam. Viram que esse terremoto que temos escutado pelo reverendo William Branham e por nosso irmão William, que pode ser o terremoto da ressurreição, e se for o terremoto da ressurreição, então tem que acontecer antes da vinda do Senhor, que estará esse corpo ali, onde os ministérios de Moisés e Elias estavam manifestados na terra, naquele tempo ali, trabalhando, operando. O que eles falaram, já acabamos com esse que nos atormentava com as suas pregações. Agora vejam que quando aconteça e cumpra o Apocalipse 11, a vinda do Senhor é cumprida aí, nessa fase, nessa etapa, onde o Espírito de Deus voltará. Aí estamos falando dessa vinda com os santos da sexta dimensão. Ou seja, que esse terremoto acontece antes, para que assim se cumpra a profecia, essa que estamos lendo aqui, de que no tempo de Jesus houve um terremoto, onde aquele profetiza, ou seja, traz uma profecia, e diz: naquele tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. Ou seja, que no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde Deus está cumprindo sua vinda, manifestando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, vai acontecer o mesmo que aconteceu 2000 anos atrás. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam. Vejam, é o mesmo, acontece o mesmo. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Agora, veja o que ele nos fala também. La página 352, na página 352 do livro Os Selos, diz assim: e acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Deus também virá em sua plenitude, ele escreve, com Moisés e Elias, para nos redimir, escreve, nos transformar. E a esquerda assim para cima, nesse livro, escreve também, Deus virá em sua plenitude, em Moisés e Elias, para nos redimir, para nos transformar. Agora ali continua dizendo, onde paramos na mensagem, a visita de Elohim, a semente de Abraão e seu propósito, continua dizendo aí, portanto, esse mistério continua fechado até que Cristo termine sua obra de intercessão no céu, saia do trono de intercessão, toma o título de propriedade. Agora, vejam, 2010, e está falando que ele ainda estava no trono de intercessão. Não tinha tomado o livro, o título de propriedade, da mão do que estava sentado no trono. Vejam, isso não tinha acontecido naquele momento. Agora, quando ele falava que tinha o título, que já estava revelando os trovões e todas essas coisas, isso era uma revelação que estava dando a conhecer o que Deus faria mais adiante no cumprimento disto que ele estava pregando. Aí é onde entra essa percepção profética, que aquele que não tem forma, não tem maneira. Podem colocar essas figurinhas, esses desenhos aí.
não importa. Os que não vão ver, não verão. Mas os entendidos, sim, entenderão. Entenderiam. Daniel disse, entenderiam. E vejam como eles, sim, veem essas entrelinhas, veem todos esses desenhos que ele deixou para nós e vemos com clareza, tão claro tudo isso, que para os demais, nem mostrando isso a eles, não creem, veem? Porque não são os que serão transformados. Os que serão transformados são os que amam sua vida, são os que recebem essa visita, dão as boas-vindas ao Senhor em seu coração, em sua alma. E lhe recebe e lhe crê com todo o coração. E ao ser aberto esse mistério no céu, daí por diante as coisas vão mudar favoravelmente para os crentes em Cristo. Vem? Daí por diante, onde Deus estaria realizando o que Ele prometeu, dar a fé do rapto aos seus escolhidos, que é algo favorável, porque já com isso já iremos daqui, dessa terra. Daí por diante é que haverá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estamos vivos. Vimos a visita dos anjos à semente de Abraão. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar imediatamente conosco o nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.